Boa noite, boa noite. Hoje eu quero compartilhar um caso de uma paciente com crise de ansiedade. Hoje, dentro do CID-10 ou do DSM, que é o Manual de Classificação de Transtornos, o TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. E aqui tem um caso onde o profissional, o psicanalista, irá contribuir com a promoção, o crescimento psíquico desta tal paciente. Quero compartilhar com vocês. A psicanálise, ela é eficaz. Eu me chamo Erran Charles, sou neuropsicanalista e terapeuta cristão. Estarei contribuindo com um dos casos cuja paciente ela procurou o profissional para ajudá-la, auxiliá-la com esta queixa que é a crise de ansiedade. Nós temos aqui um nome, por questão de ética, estaremos usando o nome fictício, que é a jovem Clara. Esta jovem, ela tinha uma profissão e ela procurou o profissional, como eu contei. Aqui de forma resumida, dentro do contexto deste caso, onde nós estaremos aqui analisando. Diz assim: Clara, uma mulher de 29 anos, ela trabalha em uma grande empresa e recentemente recebeu uma promoção. Nos primeiros meses, ela começou a sentir sintomas de ansiedade, incluindo taquicardia, sensação de sufocamento, suor excessivo e medo intenso de falhar. Em alguns momentos, ela tem crises de ansiedade que a fazem paralisar, dificultando o desempenho no trabalho. Após uma crise intensa, Clara decide buscar ajuda com um psicanalista. Prestem atenção. Neste contexto deste caso clínico, nós estamos nos deparando com uma mulher que manifestou sintomas que estava roubando a sua qualidade de vida. Há uma diferença abissal, gigantesca, de ansiedade e TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade no campo da normalidade é uma ansiedade biológica que todo ser humano a possui. Uma ansiedade de morar em outro país, de fazer uma tal viagem, ou então ansiedade de conseguir um emprego dos seus sonhos. Esta ansiedade é uma ansiedade que todo ser humano a possui. Todavia, quando há sintomas de uma tal ansiedade, como no caso de Clara,
Observe que os sintomas começaram a manifestar como taquicardia, sensação de sufocamento, suor excessivo, a sudorese. Observe que ela estava tendo estes sintomas e estava tendo a sua vida, o seu cotidiano sendo prejudicado. Então, ela tomou uma atitude que todo ser humano, no momento que está passando, precisa tomar, que é a busca de um profissional da área da saúde mental. E ela procurou um psicanalista. Observe esta questão de forma contextual. Vamos continuar. Como se dá o processo psicanalítico? Há uma entrevista inicial e há a investigação. Psicanálise, esta nomenclatura, o conceito de psicanálise é o seguinte: psi vem da psique, trata da mente, e analítico, de análise. Portanto, psicanálise é o ato da análise da mente, da psique. É uma investigação. E Freud diz que o psicanalista, ele é o arqueólogo da psique humana. Vai investigar. Então, aqui neste ponto de entrevista inicial, nós vamos agora aqui analisar algumas questões. Observe que no início das sessões, o analista, ele questiona Clara sobre sua infância, seus relacionamentos e experiências passadas. No início das sessões. Eu, particularmente, Erlan, eu trabalho com pacotes de 6 sessões com o paciente. O paciente, ele decide escolher este pacote de 6 sessões e ali ele está ciente, pelo fato de ter lido o contrato que eu o envio, e ele, por sua vez, concorda com aquele contrato. E ele agora está ciente que a análise, o processo psicanalítico, ele não tem um atendimento, um tratamento pré-determinado. Nós iremos trabalhar com aquilo que nós chamamos de inconsciente. Cada ser humano é individual, cada caso é subjetivo. Possa ser que haja uma necessidade de renovar o contrato, passar meses. Isto é subjetivo. Então, na sessão ou nas sessões no início, o psicanalista, o analista, ele vai questionar Clara acerca da sua infância. Aqui é o momento onde é trabalhado a anamnese, aonde a gente vai ter alguns questionamentos dentro do histórico daquela pessoa, a infância da pessoa, o seu relacionamento, a sua vida passada e etc. Então, o psicanalista, o analista, ele fez a anamnese com esta paciente, com o nome fictício, com o nome de Clara. E ele descobre, através das suas investigações, ele descobre que Clara vem de uma família exigente, em que o sucesso e a perfeição sempre foram muito valorizados. Ela revela que tem medo de decepcionar os pais e, quando criança, sentia-se manter uma imagem perfeita para agradá-los. Então, dentro da entrevista inicial, como também da investigação,
O profissional ele descobre estes pontos fundamentais que muitas das vezes o próprio paciente não sabe. Por isso que o profissional que está habilitado, capacitado para atuar, ele vai usar ferramentas. Nós iremos observar aqui o seguinte: uma arma ou ferramenta fundamental, imprescindível dentro da psicanálise é a associação livre. O que é a associação livre? É através desta associação livre que Clara ela menciona que em momentos de crise surgem pensamentos automáticos de não sou boa o suficiente e vou ser rejeitada se falhar. O que é a associação livre? É uma das técnicas, ferramentas dentro da psicanálise onde o paciente terá toda a autonomia, toda a liberdade de se expressar tudo aquilo que lhe vier à mente, sem ter nenhum tipo de concordância. Ele vai falar tudo o que lhe vier à mente. E neste momento, o profissional, o psicanalista, ele estará usando outra técnica que é a chamada atenção flutuante. Ele estará atento nos detalhes, nos pontos, nas vidas que o paciente disser ou deixar de dizer, para ele será de suma importância. Então, essas falas são analisadas como reflexo de seu medo, falando aqui da paciente Clara, que era um medo inconsciente de desaprovação e sua dependência de validação externa para se sentir aceito. Então, observe que dentro do set analítico, da sessão psicanalítica, muitas falas irão ser manifestadas de forma inconsciente. E o psicanalista, que é o arqueólogo do inconsciente, ele vai analisar, ele vai investigar, ele vai estar atento, que nós chamamos de atenção flutuante, para então chegar em pontos fundamentais. E é interessante que quando o caso do paciente ali na sessão encerra, que cada sessão nós trabalhamos com 50 minutos em média. 50 minutos em média. O paciente vai embora, mas o profissional, o psicanalista, ele estudará o caso do paciente. É o papel do psicanalista, é estudar o caso. Outro ponto é a identificação dos conflitos inconscientes. Nós, na psicanálise, nós trabalhamos com o aparelho psíquico, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E no aparelho psíquico há conflitos intrapsíquicos. Então, o psicanalista ele irá trabalhar nas identificações destes conflitos. Observe que ao longo das sessões, o analista, que é o psicanalista, analista é o sinônimo de psicanalista. Então, ele ajuda a Clara a perceber que sua ansiedade pode estar relacionada à expectativa de perfeição que ela sente desde a infância. O psicanalista ele não é um conselheiro.
embora eu tenha formação em terapia cristã, sou terapeuta e a minha abordagem é cristã, o processo, a abordagem, o procedimento é um. A psicanálise, a abordagem, o procedimento é outro. Então, o psicanalista ele faz a paciente perceber, porque ela não está percebendo. Então, ele irá ali fazer aquela paciente perceber. E ele vai trabalhar com relação ao seu histórico infantil, a primeira infância, a sua adolescência, porque dentro da psicanálise nós trabalhamos com a fase ou o desenvolvimento psicossexual. São cerca de 5. Então ele vai trabalhar dentro disto. Então o medo de falhar de Clara e dela ser julgada pode estar enraizado no desejo inconsciente. O inconsciente é o campo onde o psicanalista trabalha. Ele trabalha em volta deste lugar que nós chamamos de inconsciente, que corresponde às expectativas parentais, gerando um conflito interno entre seu desejo de bem-sucedida e o medo profundo de não ser suficiente. Então, note que o psicanalista ele identificou o conflito inconsciente de Clara. É algo da infância, está enraizado num desejo inconsciente. O inconsciente é a parte dos armazenamentos do ser humano. É onde estão recalcados, reprimidos, desejos, anseios, anelos, fobias, lá desde a tenra idade. E o psicanalista ele irá trabalhar identificando estes tais conflitos, assim como aconteceu na paciente Clara. Outro ponto é a análise dos sonhos. Sigmund Freud ele trabalhava com a interpretação dos sonhos. Então, os sonhos têm as suas condensações, os seus deslocamentos, e é muito importante saber que, para o psicanalista, os sonhos são uma arma poderosa. É bem verdade que aquele que sonha, ele vai ser o protagonista, e o analista, psicanalista, irá auxiliá-lo na interpretação do seu sonho. Então, dentro deste ponto aqui, Clara relata um sonho recorrente em que está fazendo uma apresentação importante, mas as palavras somem de sua mente e ela é ridicularizada por seus colegas. Então, o analista, psicanalista, ele interpreta esse sonho como uma expressão de seu medo de exposição e fracasso, reforçando a ideia de que seu inconsciente está dramatizando o temor de desagradar ou de ser humilhado. Certamente você já teve sonhos inusitados. Na psicanálise, os sonhos é a via do inconsciente. E é inacreditável. É inacreditável. Como cristão, eu sou sabedor que há sonhos que advêm do eterno Deus. No entanto, como psicanalista, eu confesso que há sonhos que são meramente atos, comportamentos, desejos inconscientes. E o profissional analista, ele auxiliou Clara no set psicanalítico acerca do seu sonho que era recorrente. Outro ponto aqui a ser elencado são a transferência e a elaboração de conflitos.
Durante a análise, Clara começa a transferir para o analista sentimentos que possui em relação aos pais. Sente a necessidade de impressioná-lo e, ao mesmo tempo, teme seu julgamento. A transferência, ela são sentimentos que o paciente irá transmitir para o profissional, e isto de forma inconsciente. É uma questão inconsciente. Possa ser que aconteça uma transferência no contexto da paternidade ou no contexto da maternidade. Todavia, isto no campo do inconsciente. O paciente não está notando, o paciente não está observando, não está vendo. O profissional, ele estará percebendo. Ela é de suma importância dentro do espaço terapêutico. Então, Clara estava fazendo transferência. Esse processo de transferência permite que o analista mostre a Clara como com esta mesma dinâmica se repete em sua vida, especialmente aonde? No trabalho. Com o tempo, ela, no caso Clara, começa a reconhecer a natureza desse padrão e o impacto que ele tem sobre a sua ansiedade. Então, observe como está sendo trabalhado o caso e a pessoa da paciente, que é Clara. Observe como acontece o processo psicanalítico. Estamos aqui diante de um caso de uma paciente onde trabalhava em uma grande empresa e estava com crise de ansiedade. Estava com sintomas no seu corpo. E estes sintomas, a sua origem estava no inconsciente, conflitos intrapsíquicos, mas ela procurou ajuda. Isso que foi o ponto de partida. Ela reconheceu que precisava de ajuda. Outro ponto é a integração e a transformação. Integração e transformação. Ao tomar consciência dessas questões, quais questões? As que o profissional, o analista, o psicanalista, estava passando para ela, estava fazendo ela ver, perceber aquilo que ela não estava vendo, aquilo que ela não estava percebendo, porque estava no campo do inconsciente. Então ela começa a trabalhar com o analista para mudar sua relação com as expectativas e as exigências, tanto externas quanto internas, tanto fora como também dentro de si. Clara, ela aprende a estabelecer limites e a reconhecer que a sua autoestima não precisa depender exclusivamente da aprovação de outras pessoas. Então, ela reconhece, ela aprende, mas ela reconhece, ela aprende com o auxílio do profissional psicanalista. Ela não estava vendo isso, ela não estava habilitada, ela não estava reconhecendo isso. Foi o profissional que a ajudou durante o processo psicanalítico. Então, com isso, seus sintomas de ansiedade diminuíram. E Ana e Clara, ela desenvolve formas mais saudáveis de lidar com o medo de falhar. Então, observa que não sabemos quanto tempo requer para um caso de crise de ansiedade. Mas o fato é, a psicanálise ela é eficiente, ela ajuda, ela é maravilhosa.
Eu passei por terapia. Para eu ter a minha formação, precisei passar por terapia. A terapia psicanalítica, ela é dolorosa, ela é demorada, ela é longa, ela é profunda. Por isso que poucas pessoas a procuram, pelo fato dela ter estas características. Mas ela é única, ela é exclusiva. Existem outras abordagens, como a gente trabalha, por exemplo, a abordagem de terapia cristã, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a Gestalt e outras abordagens. Então, a psicanálise ela é única na sua abordagem. E para terminarmos, o resultado é que através do processo psicanalítico, Clara compreende que sua crise de ansiedade não era apenas um sintoma isolado, mas uma manifestação de um conflito mais profundo. Com o tempo, a análise psicanalítica ela ajuda a Clara a reduzir suas crises e a fortalecer sua autoconfiança. Ela passa a enxergar sua ansiedade como um alerta para questões emocionais não resolvidas e aprende a se relacionar, ou ela aprende a se relacionar de maneira mais saudável com suas próprias expectativas e as de outras pessoas. Então, hoje nós tivemos esta questão, este caso clínico de uma paciente cuja queixa principal era a crise de ansiedade. O paciente precisa trazer uma queixa. O que a levou a procurar aquele profissional psicanalista? O que a trouxe? Então, no caso de Clara, foi a crise de ansiedade. Eu não sei o seu caso. Clara procurou ajuda profissional. Eu termino aqui. Não deixe estes sintomas que talvez estejam na sua vida roubar a qualidade da sua vida. Procure ajuda profissional. E a gente termina o estudo deste caso, um caso maravilhoso, que é o caso de Clara. Espero que você tenha gostado de estudar este caso juntamente comigo. Até a próxima!